Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins e faço essa saudação inicial aos queridos amigos e irmãos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, essa casa tão querida ao meu coração. Agradecendo desde já o convite merecido, em nome de Iramar Martinez, estendendo esses agradecimentos a todos os trabalhadores deste santo lugar, desejando votos que os serviços sempre continuem com muito amor no coração, como tem sido feito ao longo destes longos anos. E hoje nós vamos abordar um tema assaz especial: Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Mas antes de começar, nós gostaríamos de convidar a todos que pudéssemos nos unir em prece, a fim de nos aclimatar psiquicamente e pedir a Deus permissão para o início dos nossos despretensiosos trabalhos. Senhor Jesus, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz. Te rogamos com humildade que possamos nos tornar permeáveis ao vosso pensamento majestoso, que dentro do pouco que sabemos, possamos nos ater àquilo que é essencial ao seu Evangelho, que tenhamos responsabilidade, comprometimento, que evitemos fazer deturpações, alterações dos seus ensinos. Inspira-nos com a tua paz, para que essa mensagem seja reconfortante, consoladora, alentadora e dulcificadora para todos, e que possa ser de alguma sorte útil. Vem ter conosco, hoje e sempre. Que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. Então, amigos, vamos iniciar a nossa exposição falando sobre Maria de Nazaré. Algumas preocupações especiais nos animam numa exposição sobre um tema tão importante. Há que se distinguir o que é lenda e o que é verdade na história em torno de Maria de Nazaré. E convenhamos que as fontes que nos chegam são esparsas a respeito deste grande vulto do cristianismo primitivo, aquela através de quem o nosso Messias encarnou aqui no planeta e que nos concedeu essa oportunidade inestimável, incomparável, de ter os seus ensinos e a sua vivência no seu messianato. As referências a Maria de Nazaré são bastante esparsas, o que é estranho para alguém que foi tão importante para a história da humanidade, para a história do cristianismo, principalmente para nós, espíritas, que também somos cristãos. E esse é um grande desafio, talvez um ensinamento, para que nós possamos aprender a lidar com as informações que temos neste momento, que talvez sejam ou deveriam ser para nós mais do que suficientes. Porque às vezes nós ficamos com pensamentos febricitantes, temos uma espécie de angústia por saber mais detalhes do que sejam importantes e que não raro são apenas superficiais. O que é essencial, então, na vida e na história de Maria de Nazaré? Gostaria de começar lembrando uma mensagem pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, A Mulher ante o Cristo, que está na obra Religião dos Espíritos, uma obra maravilhosa, em que Emmanuel faz uma das grandes homenagens que ele fez
a codificação kardeciana. E aqui falando das mulheres especialmente, à época do Cristo, naquele contexto, né, daquela cultura judaica, hebraica, do início do cristianismo, e que também retrata, pelo menos espiritualmente, né, a experiência feminil hoje, em pleno século XXI. Mas é importante porque nessa mensagem Emmanuel nos coloca algumas informações para a sociedade da época, para aquele contexto cultural e social, que são fundamentais para que a gente possa entender algumas coisas, né? E a primeira coisa que Emmanuel nos diz é que aquela sociedade hebraica era muito mais patriarcal do que a nossa sociedade hoje. Não se falava em emancipação feminina, direito, né, da mulher a se posicionar em termos de opiniões, de convicções. Ela tinha, de fato, uma posição de subalternidade, né? Então, essa sociedade era, inclusive, mais patriarcal do que outras do mesmo intervalo temporal, como, por exemplo, a sociedade egípcia, descrita lá no livro de Êxodo. Então, quando Jesus vem, né, e a vivência de Jesus com as mulheres, é como Emmanuel diz em uma outra obra, na obra Pão Nosso, no capítulo 93, o Evangelho e a Mulher, Jesus eleva, né, as mulheres a um patamar desconhecido, né? Ele dá voz àquelas mulheres, confere dignidade e as empodera no melhor sentido, né? No sentido do patrimônio do seu coração, das virtudes morais, né? Fazendo com que aquelas características feminis fossem uma espécie de passaporte para a afabilidade, a doçura, a mansuetude, a renúncia, a obediência, que são conquistas que nós, homens e mulheres, espíritos imortais, precisamos lograr ao longo das nossas experiências. Então, na experiência feminina, digamos assim, a gente tem um convite especial para essa ordem de coisas. Naquela época, as mulheres, quando solteiras, em geral eram sustentadas pelo pai, e quando casadas, eram sustentadas pelos maridos. E imagina as viúvas, né? Numa época que não tinha previdência social, né? Elas acabavam tendo que se virar com aquilo que o seu marido tinha deixado de legado, de propriedade, né? As poucas que trabalhavam em condições, em posições, digamos assim, sem nenhum preconceito a nenhuma atividade, né? Digamos assim, laborativa, mas elas trabalhavam em posições também de subalternidade. Então, elas trabalhavam sempre em casas de família, trabalhavam ajudando as bancas de homens, né? Por algum conhecido, por algum irmão. Então, era uma situação muito difícil. As viúvas, por exemplo, elas integravam o corpo dos vulneráveis sociais, ainda que tivessem inteligência, vida, saúde, né, discernimento, talentos, para poder ter uma posição de maior destaque na sociedade em relação à sua profissão, né? As mulheres, elas se casavam muito jovens, não raro ainda na adolescência. Elas não tinham direito sequer ao nome completo, né? Qual o nome completo de Maria? Maria de Nazaré? Nazaré é a região de onde ela provinha. Então, embora isso fosse um costume, por exemplo, a gente vê Paulo de Tarso, a gente vê, enfim, outras menções, inclusive de homens, referenciando a sua cidade de origem ou região de origem, mas para mulheres isso era especialmente mais frequente. Então parece que a mulher não tinha direito nem a um nome completo, né? A sua personalidade, a sua subjetividade, a sua identidade parecia precisar sempre de uma referência de quem ela era filha, de quem ela era esposa, de que região ela provinha. Então,
Esse é o básico em relação às mulheres à época do Cristo. Então, quando a gente vê Jesus confabulando com as mulheres, permitindo e aceitando, né, acolhendo-as de modo sumamente especial, para que se tornassem as suas seguidoras, escolhendo uma mulher que era maquista na sua sociedade para ser a repórter da ressurreição. De fato, Jesus quebrou muitos tabus, né, muitos paradigmas. Então, para falar de Maria de Nazaré, nós utilizamos as fontes que a gente acredita que tem fidelidade doutrinária, né, que realmente valem a pena da gente referenciar aqui numa preleção que se preocupa minimamente, né, em transmitir informações consolidadas. Basicamente, a gente vai utilizar para essa preleção aquilo que está no Novo Dicionário da Bíblia, que é organizado por J.D. Douglas, mas é um esforço de dezenas de teólogos que reúnem informações na Bíblia sobre personalidades como Maria de Nazaré. E na literatura mediúnica nós recorremos à obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então, lá no Novo Dicionário da Bíblia, é interessante porque os teólogos, né, não espíritas, né, estudiosos da religião, vão dizer que o nome Maria é uma forma helenizada do nome hebraico Miriam, ou Mariam, né? E aí há uma especulação que esse nome deriva do vocábulo egípcio Mahi, ou amada, mas os teólogos não são unânimes nessa interpretação e acham isso muito duvidoso. É mais provável que realmente Maria tenha vindo do hebraico Miriam. Então, Maria de Nazaré é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a informação acerca dela, vão dizer os estudiosos, se confina quase inteiramente às narrativas sobre a infância de Cristo nos evangelhos de Mateus e Lucas. Nós sabemos pela obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, que o evangelho de Lucas é uma narrativa ouvida, né, que Lucas ouviu diretamente da boca da própria Maria. Então, ali tem detalhes sobre a infância de Jesus, sobre traços da sua vida, que a gente não encontra nos outros evangelhos, né, pelos outros evangelistas, justamente porque a fonte de Lucas é uma fonte bastante especial. Quando foi feito, por exemplo, o anúncio angélico do nascimento de Jesus, Maria estava vivendo em Nazaré, da Galileia, e estava noiva de um carpinteiro chamado José. E, nessa época, Lucas nos informa a descendência de Davi por parte de José, mas nenhuma menção, olha de novo, é feita sobre a linhagem de Maria. Mas é possível, segundo os teólogos, que ela tenha vindo da mesma linhagem, especialmente se, conforme parece provável, a genealogia do Cristo foi traçada através da sua mãe. Então, Lucas registra a gravidez de Maria, a visita dela a Isabel, e aparentemente, né, ela parecia não acompanhar Jesus nas suas viagens missionárias, embora tivesse estado presente com ele na célebre bodas de Caná, né, e pedido a transformação lá da água em vinho para não parar a festa e não para que não recaísse, né, a má sorte sobre os noivos, segundo a tradição judaica. Nesse episódio especificamente, tem um momento que Jesus chama Maria de mulher, e a gente sabe, né, Haroldo Dutra Dias sempre fala isso, que esse vocábulo mulher, do hebraico ginai, demonstra um grande respeito, né, não é desrespeitoso, chamando a mãe de mulher, como a gente poderia entender na nossa sociedade hoje. Para a sociedade judaica daquele tempo, era um sinal de respeito, mas também denotava a fidelidade espiritual de Jesus acima dos laços de família, né? Mulher, ainda não é chegado o meu momento, né? Nós também encontramos Maria ao fim da vida de Jesus, ao pé da cruz do Salvador, ela ao lado do discípulo amado João Evangelista,
que inclusive foram confiados um ao outro pelo próprio Cristo. E em Atos dos Apóstolos, a gente tem uma referência explícita a Maria, onde ela e os seus discípulos são descritos com as seguintes palavras. Atos capítulo 1, versículos 13 a 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus. Então, essa é a mensagem que a gente tem de Maria em Atos. Lá na Hora Paulo Estevão, a gente vai chegar lá, tem muitas menções a Maria de Nazaré, que a gente também vai utilizar aqui como referência. Então, os teólogos terminam essa curta citação no Novo Dicionário da Bíblia, dizendo que nós deveríamos estar contentes em pelo menos notar a humildade, a obediência, a resignação e a devoção de Maria a Jesus e os seus ensinamentos. E por falar nisso, agora a gente vai dar o tom da nossa exposição, a gente vai falar sobre Maria nos seus relacionamentos. Então a gente vai falar sempre de Maria e alguém, e a gente começa falando de Maria e Jesus. É interessante porque eu trago aqui como referência um texto de Kardec. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, no item de número 7, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, em que Kardec faz a citação dessa passagem, né, bem polêmica do Evangelho, Kardec coloca um comentário que é muito interessante. Ele vai dizer assim: quanto à sua mãe, referindo-se a Maria de Nazaré, ninguém contestaria sua ternura para com seu filho. Mas é necessário ouvir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. Então, o que a gente depreende dessas palavras de Kardec? Não é que ele esteja querendo diminuir Maria. Sinceramente, nós não acreditamos que tenha sido esse o propósito do codificador do Espiritismo. Ele reconhece que, antes de tudo, Maria era uma boa mãe. E, simplesmente, fazia-se, né, plena da realização dos desejos de Deus em seu proveito. Mas talvez nem ela, nem nenhum dos discípulos tivessem condição de entender a sublimidade do messianato. Quais as repercussões, tudo que Jesus iria padecer, né? Ela sabia que o seu filho era especial, que era filho unigênito de Deus, mas talvez não fizesse ideia da amplitude do que isso significava. Até por mais amorosa, generosa, bondosa que de fato era, né, um espírito maduro, sensível, né, moralmente evoluído, mas estava encarnada, com uma missão muito especial de ser a mãe do Messias, né, mas estava encarnada. Então, isso, ao contrário de deslustrá-la, só a enaltece. Porque mesmo passando por todo esse sacrifício, lembremos que quando ela leva Jesus para ser circuncidado no templo, ele apenas com 8 dias de vida, né, como vai narrar o evangelista, e ela encontra o velho Simeão, que faz uma profecia e diz que uma espada transpassará a alma dela. Ele estava recordando que essa convivência como mãe de Jesus daria muitas alegrias, como efetivamente coroou a vida dela de bênçãos, mas também a convidou a sorver o cálice amargo. Quantos sacrifícios Maria precisou passar.
desde antes da crucificação, a perseguição ao seu filho, né? E depois também da morte do Cristo. Então, isso só faz com que Maria cresça aos nossos olhos. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a infância de Jesus e aquilo que Humberto de Campos nos narra na preciosa obra Boa Nova, e falar do relacionamento de Maria e Isabel. Lá no capítulo 2 dessa obra, Jesus e o Precursor, Humberto de Campos vai dizer que, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Jesus já criança, né, em que ele é cercado pelos doutores e acaba deixando todos estupefatos por conta do profundo conhecimento espiritual. Maria recebe a visita de Isabel e seu filho, João Batista, em sua pobre casinha em Nazaré. E aí, Humberto de Campos narra um colóquio muito interessante entre as duas, né? Isabel começa dizendo que o que a espanta é o temperamento de João, né? Criança, dado às fundas meditações, apesar da pouca idade, e que Isabel o encontrava caminhando, né, ao longo das estradas adustas, como se aquela pequena fronte infantil estivesse dominada por graves pensamentos, né? E aí a gente lembra da experiência, né, em outro corpo de João Batista, agora reencarnado como João Batista, mas que houvera sido o profeta Elias, e que varava desassombrado, né, vencendo os desertos com a pele de carneiro, né, sendo vestido, se alimentando de mel silvestre e passando por situações bem rudes no deserto. Então, agora, reencarnado como João Batista, parecia conservar um pouco desse ímpeto desbravador. E, logicamente, as duas, desconhecendo tudo isso, né? Maria de Nazaré entabula, então, essa conversação com Isabel, dizendo: essas crianças, ao meu ver, né, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho, referindo-se a Jesus, é também assim, né? Envolve o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes eu o vejo às sós, junto às águas, e em conversação profunda com os viajantes que vão para Samaria ou a aldeias mais distantes, né? E aí, Maria dizendo que ele sempre deixa uma palavra caridosa às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores, falando da comunhão que ele tem com Deus, numa eloquência que nem os doutores possuem. Então, aqui a gente tem uma conversa íntima, familiar, que fala sobre a experiência de Jesus e seu precursor. Desde quando crianças, as duas observando características sumamente especiais neles. Que falar sobre a convivência de Maria e as outras mulheres no Evangelho. Nos Evangelhos, especialmente no de Lucas, nós vemos narrar a convivência de Maria com Maria Marcos, mãe de João Marcos, que a gente vê que na obra Paulo e Estevão é irmã de Barnabé, que é o primeiro parceiro, cooperador de Paulo de Tarso nas suas excursões de propaganda, né, depois da sua conversão cristã. A gente vê a convivência de Maria com Maria de Nazaré, com Maria de Magdala, né, com Joana de Cusa, né, que hoje nós reconhecemos que a nossa veneranda Joana de Ângeles Espírito, mentora do nobre médium Divaldo Pereira Franco, naquela época estava reencarnada como Joana de Cusa. Então, por exemplo, no capítulo 15 da obra Boa Nova, intitulado Joana de Cusa, tem um momento da obra que Joana recorda Maria de Nazaré, bem no momento do seu testemunho, né? No momento em que, depois da morte do seu esposo Cusa, ela é pega, capturada por ser cristã, junto com o seu filho, amarrada a um tronco, prestes a ser queimada viva. O soldado romano adverte
sob impropérios que ela abjure a fé cristã, e se ela fizesse isso, seria salva junto com o seu filho. E o seu filho, do lado, apenas uma criança, fica desesperado e pede, pelo amor de Deus, que a mãe possa ouvir os apelos. E naquele momento dramático, Humberto de Campos vai narrar que Joana ouve os gritos, recordando toda a sua existência, como se um filme passasse pela sua cabeça. Recorda o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, o fato de Cusa nunca corroborar com o ideal cristão dela, as emoções maternais, os fracassos do esposo como intendente de Antipas, a sua desesperação, a sua morte, o fato dela ser viúva. A gente já falou aqui como que era uma viúva naquela sociedade, né? A desolação, as necessidades mais duras. E, de repente, né, ao fazer essa retrospectiva mentalmente, ela acorda, né, desse quase devaneio, digamos assim, com os apelos desesperados do seu filho, né? E nesse momento ela se lembra de Maria de Nazaré. Se recorda que Maria também foi mãe e viu Jesus, que é o Messias, viu Jesus crucificado no madeiro infamante. E o quanto que Maria de Nazaré soube se conformar com os desígnios divinos. Então, acima de todas essas recordações, Joana de Cusa toma Maria de Nazaré como exemplo, um exemplo dessa vitória sobre os tormentos humanos. E se lembra também da conversa que ela teve com o próprio Cristo na casa de Pedro, né? Quando ela pede para que possa se ver livre do casamento com Cusa, e Jesus adverte a ela: ser fiel, filha. E é daí que Joana de Cusa recolhe forças para o seu testemunho. Então, Maria de Nazaré foi bastante inspiradora para as outras mulheres do Evangelho. Que dizer da convivência de Maria e João Evangelista, que o próprio Cristo, né, escolhe os dois ali como parceiros de vida, como dando, né, a João Evangelista, que era só um adolescente, a sua própria mãe, e selando ali aquela maternidade, né, para a humanidade toda, como se todos nós fôssemos também um pouco de João Evangelista. Jesus repartia, digamos assim, a sua mãe com toda a humanidade. No capítulo 27 também da obra Boa Nova, a oração do Horto, ela vai dizer que João foi o único que permaneceu ao lado dela até o instante derradeiro. Todos que integravam o colégio apostólico debandaram, receosos da perseguição, né, de serem vistos ali por perto. Então, junto com João, ela também passou por experiências emocionais muito profundas. E agora a gente vai abordar um pouco sobre Maria de Nazaré, conforme narrado por Emmanuel na obra Paulo e Estevão. A gente sabe também pela obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, que no finalzinho da vida, João Evangelista levou Maria para morar com ele lá nas cercanias de Éfeso, uma cidade muito pobrezinha, né, em uma casa muito humilde. E na obra Paulo Estevão, Emmanuel vai dizer que a igreja de Éfeso passava por problemas torturantes, né? Em todos os locais, a atmosfera judaizante se espalhava. E também tinha uma questão das seitas poligâmicas, que acabavam também sufocando um pouco do germe cristão primitivo. Então, João lutava para que aquele esforço do cristianismo dos primeiros tempos não se degenerasse em polêmicas estéreis, né? E a mãe de Jesus, com uma delicadeza extrema, né, na sua casinha singela, transformava o seu lar no lar da Santíssima, que acolhia os andarilhos que passavam por ali necessitados de consolo e de conforto. Então, Emmanuel vai narrar
que esse encontro, né, do próprio Paulo junto com Maria, fortemente impressionado com a humildade daquela criatura muito simples e amorosa, que parecia um anjo trajado de mulher. Então aqui a gente vai falar agora sobre o encontro de Paulo de Tarso com Maria de Nazaré. Então Emmanuel diz que Paulo se interessou muito pelas suas narrativas caridosas, pela noite do nascimento do Mestre, e gravou no íntimo as divinas impressões e prometeu retornar para escrever, né, sobre dados indispensáveis do Evangelho para os novos cristãos. Paulo não consegue, infelizmente, né, por outras ações alheias à sua vontade, pelas fortes perseguições, concretizar esse plano, mas Lucas o substitui com louvor a ponto de escrever o seu Evangelho. E aí havia em toda parte muitas lutas, né, que Maria conseguia empreender mesmo depois da morte do seu filho amado. É a porta estreita que Jesus sempre nos trouxe. Então a gente também tem essa história de Maria com Lucas, né, que mais tarde o recebe já muito anciã, muito debilitada, e Lucas, com todo cuidado e carinho, bebe ali dos ensinamentos, né, dos traços mais importantes da história de Jesus, né, da história dos seus ensinamentos, das suas parábolas, das suas vivências, e que a gente tem nesse evangelho tão bonito, né, que Lucas com tanto amor escreve. Nós também temos a convivência, né? Na verdade, nós temos poucas páginas sobre a convivência de Maria e José, mas por conta da sua solicitude maternal, podemos depreender que também foi esposa, né, cuidadosa, uma boa companheira para o querido pai, né, de Jesus. Nós temos a convivência de Maria com os filhos do Calvário, que são esses andarilhos que ali se acercavam para buscar arrimo. A convivência de Maria e Timóteo. Timóteo, filho do coração do apóstolo Paulo, para quem Paulo escreve 2 epístolas muito especiais. Ele conviveu com muitas personalidades importantes do cristianismo primitivo. Timóteo conviveu com Pedro, com Lucas, Silas, Maria de Nazaré, né? Ele esteve bebendo proximamente de todos esses grandes vultos, sempre com muito interesse. E, já caminhando para as nossas considerações finais, meus amigos, a gente vai narrar um pouco de Maria por Humberto de Campos, especialmente no capítulo de número 30, intitulado Maria, na obra Boa Nova. Humberto de Campos vai falar que quando Maria estava no momento final do Cristo, da vida do Cristo na Terra, junto à cruz, aquele era um momento de dupla agonia. Agonia pela injustiça. Até hoje não se sabe precisar qual o delito que Jesus cometeu para merecer uma morte tão infamante. Imagina a dor. Eu convido agora todos nós para nos colocar no lugar dela. Imagina a dor de uma mãe ao ver o sacrifício pungente do seu único filho. Realmente é como se uma espada transpassasse a alma. É uma dor imponderável. Não dá para a gente descrever. Ela tinha um pensamento torturado, porque ela não podia fazer nada. Não tinha advogado de defesa a quem recorrer, promotor de justiça. Não tinha o que fazer. Lembremos que a mulher, em especial naquela época, ela não tinha voz. Ela não tinha voz. Especialmente por conta do contexto político e religioso. Em termos da religião, os judeus foram os responsáveis por aquele grande arranjo
para crucificar o Cristo. Então, eles faziam de tudo para perseguir e aniquilar aquela ideia. Queriam matar o homem, e matando o homem, no fundo, matar a ideia. Então, do lado religioso, não havia rima, não havia consolo. Do lado político, os sacerdotes do templo faziam uma espécie de conchavo com Roma, tanto que Anás e Caifás, através dos seus asseclas, buscam uma conciliação com o governador romano, Pôncio Pilatos, que não tem nem nada contra Jesus, mas também não o absolve. Então, para os romanos, essa história de judeu, né, de fariseu contra cristão, era tudo muito chato, eles não queriam se meter. Então, ela não tinha amparo de ninguém. Os apóstolos, que se mantiveram ao lado do Cristo, bebendo os ensinamentos durante o seu messianato, deram no pé. As mulheres estavam ali junto com ela, Joana de Cusa, Maria de Magdala, dentre outras. Dos homens, o adolescente, que tinha tudo pelas incertezas da vida, pela pouca maturidade que a gente, em geral, atribui aos adolescentes, foi o adolescente que permaneceu ali do lado dela, amparando-a no seu amplexo filial. Então ela não tinha que recorrer, só restava chorar. Só restava chorar. E se resignar aos desígnios do Pai. Porque acima de todas essas posições humanas, havia vontade de Deus. E a religiosidade de Maria de Nazaré é algo imponderável para nós. Um anjo lhe apareceu. Né? O fruto do teu ventre foi concebido pelo Espírito Santo. A gente não tem noção do que é isso. Que experiência espiritual é essa? A gente não tem noção. E a gente também precisa confessar a nossa humildade para reconhecer que a gente não tem noção mesmo da religiosidade de Maria de Nazaré. Então, quando a gente vê Humberto de Campos dizer, né, transcrevendo uma fala de Maria, faça-se na sua escrava a vontade do Senhor, isso que é rendição aos sublimes propósitos. Não importa o que Deus queira fazer ao meu respeito, eu aceito. Essa é a religiosidade de Maria de Nazaré. Mas, na experiência humana, pensamento torturado, olhos fixos no madeiro, percebendo aquelas perfídias humanas, né, vendo os soldados lacerando as carnes do seu filho crucificado, apresentando-lhe uma estopa de vinagre. Só tinha um pranto. Ela só tinha um pranto e muita dor. Então, naquele ápice, a sua ternura materna recorda a infância, mas ao mesmo tempo é chocada pela realidade amargurosa. Na hora extrema, estava ali ela, diante do seu filho amado. O que uma mãe gostaria de fazer nesse tempo? Por muito menos, o que uma mãe humana faz? Chama a polícia, pega até em armas para livrar o seu filho. Então é uma dor que realmente é difícil da gente se colocar no lugar. Incomparável. Mas em meio de tudo isso, tinha a solidariedade daquelas mulheres que se compadeciam da situação dela, que naquele angustioso transe estavam ali ao lado. E é nesse momento que ela percebe as mãos muito leves, né, de João, que a abraça. E aí ela começa a observar mais profundamente aquele menino.
E Humberto de Campos vai dizer que silenciosamente ele se abraça a ela. E ela se deixa abraçar por aquele discípulo. E os dois ali ao pé do madeiro, diante dos olhos misericordiosos de Jesus, lançam o olhar ao Cristo, como pedindo que ele pudesse fazer algo para consolar aos dois que estavam lá embaixo. E Jesus faz. O amor de Jesus é tão grande que a experiência dele não era nada. Ele sai de si, compadecido com a dor dos dois que choravam a dor dele. Não dá para a gente entender o que é isso. Não dá para a gente entender o que é isso. Aí ele consola quem está desalentado por ter piedade dele. Não dá para entender. Que amor é esse? E se a gente parar para pensar, a visão psíquica profunda, espiritual de Jesus, o panorama espiritual, a obsessão coletiva, os anjos cantando hosanas pela consagração do Filho de Deus, tudo isso para nós é imponderável. A gente apenas faz essas especulações. E Maria ali. E é naquele momento que a gente tem a entrega, né? Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Estabelecendo a cooperação fraternal, para além dos laços consanguíneos. Só que a história não termina por aí. A emoção ainda não é suficiente para Humberto de Campos. Ele ainda nos comove mais. Humberto de Campos narra o último encontro que a gente vai relatar aqui, que é o de Maria com um pedinte especial. Depois desse momento da cruz, ela tenta continuar a sua vida, mas um peso muito grande de saudade. De saudade. E aí ele diz que ela, nessa casinha humilde de Éfeso, junto com João, recebia habitualmente os peregrinos, os pedintes, que passavam para buscar consolo. E certo dia, chegou um pedinte que lhe inspirou uma simpatia particular. Falava do céu, comentava as bem-aventuranças, era só um mendigo que aparecia ali não para pedir, mas para dar. Que de uma forma misteriosa acalmava as dores secretas da sua alma opressa. E ela ficava emocionada e não sabia explicar de onde que vinha essa emoção. Até que o pedinte se deixa revelar. Minha mãe, vem aos meus braços. A aparição de Jesus a Maria de Nazaré. Mostra a ela as chagas da cruz, para que ela pudesse reconhecê-lo. E mais uma vez todas as recordações. Meu filho, as úlceras que a crueldade humana te fizeram. E Jesus diz, eu venho te buscar, pois o meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. E aí a gente pergunta, será que valeu a pena passar por essa porta muito estreita? Seu filho amado vinha lhe buscar, o próprio Cristo. Mas antes de ir, e assim nós encerramos nossa preleção,
essa alma generosa roga ao céu poder visitar os cristãos oprimidos nos círculos de martírio, para deixar com eles alguma alegria. Chega próxima de uma cristã macilenta, prestes a ser devorada pelas feras esfaimadas, e diz: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. E Humberto de Campos termina sua obra dizendo isso. Todas as vezes que um cristão perceber o seu coração ser dulcificado por um doce alento, saiba que é Maria ou um de seus seguidores e emissários. Então, meus amigos, para finalizar, que nós possamos ter essa imagem de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que o Senhor nos presenteou, que é sensível aos nossos apelos, porque ela mesma foi muito martirizada. Nesse período em especial, em que nós estamos sendo convidados a festejar o Natal de um modo diferente, talvez seja o Natal verdadeiro que a gente na vida inteira nunca teve oportunidade de festejar. Sempre com mesas muito recheadas, com presentes muito fartos. E onde o coração? Onde o sentimento? Maria é símbolo desse sentimento. É símbolo dessa comunhão com Deus. Maria é símbolo da entrega. Que a gente também possa ter um pouco que seja dessa entrega nas nossas provas tão pequenas, tão menores, para que a gente tenha condições de enfrentar provas maiores ainda. Meu abraço carinhoso e fraternal a todos que vão assistir esse vídeo e meus sinceros votos de que essa mensagem sirva de esperança. Desculpem a emoção, mas a história nos toca, especialmente porque fala de generosidade e amor, um amor que escasseia, mas que está nas nossas mãos exercitar. Um feliz Natal, Ano Novo, vida inteira em prol do Evangelho de Jesus. E vida longa a esse Espírito que, enquanto encarnado, foi chamado Maria de Nazaré. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de misericórdia, sua mãe, nossa mãe, Maria Santíssima. Que o Senhor nos ilumine e proteja a todos, nos envolva na sua santa paz. Acende em nossos corações a chama da caridade, da paciência, da perseverança até o fim. Que o Senhor nos dê forças para lutar o bom combate com muita caridade e paz. Nós te agradecemos por tudo, especialmente pelo dom da vida. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser.